Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Antes de começar, eu queria agradecer algumas pessoas que estão chegando de outros estados. O pessoal do Acre, que é a semana que eu devo fazer a outorga deles online. Ao pessoal do Ceará, da região do Maciço, várias cidades lá, através de uma missionária virada no Giraia, que a bicha para encaminhar, eu nunca vi isso. Mas, acima de tudo, é o sentimento das pessoas que estão chegando. Também agradecer os missionários que estão se empenhando nessas regiões. Aliás, nessas regiões não. Nós temos a Dona Maria João, que é uma missionária nova, membro nova, lá de Brasília, formada pelo grupo do Seu Hilário, que ela está dando aula online para o pessoal do Acre. A Dona Suzana, lá em João Pessoa, dando aula para o pessoal do Ceará. E mesmo essas pessoas passando por purificações em casa, né, conseguem dispor de um tempo para poder servir. Então isso não tem preço. Então a minha imensa gratidão a essas pessoas pelo seu servir. Isso não é um elogio, isso é um sentimento de gratidão manifestado, porque graças a elas estão vindo pessoas muito boas, muito diferentes. Pessoas que querem servir, né? Também em Valparaíso, o seu Antônio, encaminhado pelo seu Hilário também, né? Através do núcleo dele, está otorgando pessoas também em outros locais, e otorgamos uma essa semana, ele otorgou, né? Nem lembro nem a cidade mais, porque é em outra região. Então, assim, pessoas que estão vindo com o sentimento de querer fazer a diferença. Não importa se você é membro, se você é ministro, se você é reverendo, não importa. Simplesmente querem servir, oferecendo o seu melhor, né? Então, sejam muito bem-vindos e a minha imensa gratidão por esse servir. Nessa cerimônia de culto mensal, eu agradeço imensamente a Meixo Sama pela oportunidade de servir, sendo hoje oficiante-chefe do cerimonial. Muitas vezes as pessoas deixam as vaidades tomarem conta do seu servir e, com isso, se afastam da verdadeira natureza desse ofício religioso. Fomos escolhidos e devemos sim nos sentir honrados, por afinal, toda a nossa ancestralidade também se fazer presente. Bem como as divindades às quais temos afinidades e pelo respeito a Meixo Sama se manifestam nesse momento. As pessoas estão se afastando cada vez mais da verdade. No ensinamento de hoje, Deus vai se tornando cada vez mais rigoroso. Meixo Sama afirma, como sempre tenho dito, a salvação sem distinção do bem e do mal deixará de existir. O bem e o mal serão claramente delimitados, isto é, a proteção do bem ficará cada vez mais forte. O mal, diferentemente do que acontecia até agora, será julgado com rigor. Devemos marchar gravando isso firmemente no coração. E, para tanto, antes de mais nada, devemos ler os ensinamentos, tanto quanto possível. Uma vez que Deus irá realizar o seu ideal construindo o paraíso na terra, paraíso terrestre de verdadeira, de perfeita verdade, bem e belo, é preciso corrigir completamente os indivíduos de coração incorreto e imaculados. Percebemos hoje uma triste realidade. Muitos religiosos messiânicos estão se afastando cada vez mais dos ideais de Meixo Sama, agindo com opressão, mentiras, deixando o ego e vaidade serem mais importantes do que a missão de salvar o ser humano. O evangelho de Meixo Sama cada vez mais sendo vilipendiado, desviado de seu ponto principal para ser usado como fomentador de divisões, tristeza e decepção. Com isso, vemos claramente a atuação de Satanás e não o poder da luz divina. E o Mr. Ricardo foi muito feliz nas suas colocações, porque ele falou algo parecido. As pessoas estão realmente totalmente fora do eixo. O Reverendo Nakahashi dizia que a principal doença desse século será a doença mental. Tem pessoas que estão totalmente ficando esquizofrênicas e nem percebem isso. Falam, julgam, criticam. E esse salmo de hoje, arrependimento, ele é muito duro quando ele fala isso. E as pessoas não prestam atenção. Não é porque você é ministro, porque você é reverendo, porque você é padre, que você é pastor, que você está imune. Pelo contrário, quanto mais próximo das trevas você estiver, mais fácil você é manipulável.
Então você julga mais fácil, você aponta o dedo mais fácil, você critica, você inventa, a sua cabeça vira um turbilhão. Você vira um autor de novelas na sua mental, de tanta besteira que você acha que está fomentando. Então você começa a criar, alimentar maldades através do seu sono, né? Eu não gosto da Dona Alice. Dona Alice, pô, tomara que ela se lasque toda, tomara que ela se ferre, tomara que ela vai se ferrar. Eu sendo ministro, eu sendo reverendo, imagina, eu desejar o mal dela. Então as pessoas estão distorcendo tudo que é obra divina, falando de Meixo Sama, mas tendo Satanás no coração. Isso também tem ensinamento, e graças ao estudo que estamos fazendo do Gokō Aroco, vê-se claramente o que o Meixo Sama fala lá. Eu posso me vestir aqui de reverendo, bonito, de xozinho, daicômio, tudo, né? Cara de pastor, mas o meu coração é trevoso, Padre Edel. Eu tenho um cramunhama aqui que adora falar mal, agir mal, mentir, sacanear as pessoas. E quem tem afinidade com isso, vai chegar. Quem não tem, está nem aí. O meu foco principal não é fazer o bem, é causar divisões. Então, infelizmente hoje, as pessoas estão nesse nível. E nós temos que ficar muito atentos com relação a isso. Né? Eu sempre falo, já falei várias vezes isso, né? Quando você diz sim para Deus, você diz sim para Meixo Sama, quando você abaixou a cabeça e curvou para receber o Hikari, naquele momento começa uma nova etapa da sua vida. E se começou uma nova etapa da sua vida, por que você persiste em caminhar nesses erros? É isso que o missionário falou. Vai voltar quantas vezes reencarnando? As pessoas são fracassadas, são frustradas, são um monte de coisa e culpa terceiros. A culpa é dos outros. A culpa é da Fátima. A culpa é do seu Adilson, a culpa é da Flávia principalmente. Então assim, por que esse vício de transferir culpas daquilo que nós mesmos semeamos? Por que dividir, imputar culpas a pessoas, a terceiros, que não sabem nem da sua existência? Não sabem nem que você está vivo. Né? Vou fazer mal para Fátima, porque ela está fazendo mal para mim. Ela nem sabe que a pessoa existe. Então eu tenho que criar na minha cabeça, doente, situações onde eu acuse para poder gerar o quê? Desarmonia. Mas eu vou na frente do altar e rezo. Oh, Meixo Sama, como eu te amo, Meixo Sama. Tenha dó de mim, me ampare. Vá para os quintos, meu filho. Não, fala sério, se você é uma divindade encarnada e você vê uma pessoa que só faz maldade na sua frente, rezando, pedindo, fala assim, meu filho, dá licença, deixa de ser hipócrita, vá se lascar, vai rezar para quem você cultua. Você pode rezar na minha foto, mas você, o sentimento está ligado com Satanás, ué. Então hoje o mundo está cheio de pessoas assim. Está cheio, fantasiados de sacerdotes. Ou qualquer outra coisa. Paulo diz em uma carta a Timóteo que vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. Ele previu um tempo em que a sã doutrina não seria mais suportada, quando seria mais conveniente cercar-se de falsos mestres, que ensinem aquilo que seja confortável, segundo as suas próprias cobiças, e como sentindo-se coceira dos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. No Salmo Arrependimento, Meixo Sama diz, corre um grande perigo quem semeia desgraças e só pensa realmente em seu próprio bem-estar. Todos devemos ter Makoto no coração para que a luz do Senhor ilumine a nossa alma. Ao invés de ficares criticando os outros, examina o teu coração e corrige os próprios atos. Arrependimento. A pergunta que o missionário Ricardo fez, quem vai estar no meio do grupinho lá que vai ser salvo? Será que vamos estar? Não sabemos, velho. Não sabemos. Então, se eu tive a oportunidade de reencarnar nessa vida, eu sei que eu vou enfrentar 1001 desafios. Eu vou enfrentar alegrias e tristezas. Eu vou ter amigos e inimigos. Mesmo que eu não tenha criado inimigos, mas tem pessoas que me veem como inimigo. Eu vou viver várias situações. Eu tenho duas opções. Ou eu me elevo a entender no processo que Deus está querendo me testar e vou para cima, vou para o alto, buscando cada vez mais luz. Ou eu falo assim, meu, qual que é a tua? Ou eu vou perder meu tempo em embates com quem não vale a pena. Com isso, minha evolução espiritual se atrasa. Minha evolução espiritual se atrasando, eu também atrapalho a evolução dos meus antepassados. Porque eles confiaram em mim nessa vida, nessa missão, nessa igreja, para poder cumprir uma missão. Então, se eu decepciono a eles, eu também vou lá para o fim da fila de novo.
E vou ter que esperar a minha vez para reencarnar. De repente, com esses mesmos algozes que hoje causam sofrimento no meu coração, na minha vida. Então não é mais fácil você falar assim, meu amigo, vai na fé. É duro, cara. Você quer quebrar os dentes da pessoa. Você quer descer a mamona, você quer fazer, você quer, né? Porque nós somos humanos. Mas ter essa sabedoria de você respirar fundo, contar até 10.001, né? Respirar e virar as costas, o mal fica falando sozinho. Manter constante vigilância em nosso agir, em nosso falar, em nosso pensar e em nosso sentir, nos dará uma proteção nunca antes sonhada. Nós não podemos ser um endereço fácil para o carteiro do mal. Se ele não nos encontra, a encomenda volta ao remetente. Ao vivermos uma vida de fé e gratidão, dificilmente receberemos ataques diretos. Tudo será feito de forma indireta, usando pessoas próximas para gerar desarmonia. Se o mal não me atinge, ele vai querer usar alguém próximo de mim. Normalmente dentro da sua casa. Ou é marido, ou é esposa, ou são filhos. Para quê? Para que você abaixe a sua guarda. E você, quando abaixa a sua guarda, o mal entra. Por isso que é importante todos orarem. Ah, na minha casa nem todo mundo é messiânico. Não importa, pede para rezar. Reze. Que seja um Pai Nosso todo dia, mas reze. Nós precisamos ampliar a força de proteção, essa aura de proteção, porque o mal não descansa. Mas nós estamos folgados pra caramba, né? Pô, não posso rezar hoje porque, pô, tem uma festa para ir daqui a pouco, né? Não reza. Despeja algo que nem Deus entende. Porque você falou o quê? Repete a reza aí um pouquinho, né? Porque você está com pressa. Não é? Está com pressa para rezar. Eu lembrei uma coisa, agora eu estava em Guarapiranga uma vez, e tinha uma época que todo mundo gostava de chegar lá para rezar 100 vezes, né, Maçonorita, né? Aí nós também tínhamos essa mania, o nosso grupinho do Parque São Lucas. Aí chegamos lá, a galerinha tudo quietinha, bonitinha, fizemos o nosso leque, né, aprontado para rezar. Nisso chegou um pessoal do Rio de Janeiro, do ministro até que eu conheço. Aí, e nós, quando a gente fez assim, tacar Maharani, o caboclo veio com o barulho, tacar Maharani, que parecia um atropeiro, uma boiada desembestada, que a gente travou na hora, não conseguia rezar. A gente não conseguiu rezar. Falei, como é que nem Deus entende, meu filho? Né? As pessoas confundem quantidade com qualidade. Né? Então, o processo do servir, o processo de orar, ele exige uma coisa muito mais profunda. Está aqui dentro. Eu posso não conseguir, às vezes, verbalizar, mas se eu sento aqui, na frente do meu justama, respiro fundo e abro o seu coração, eu falo assim, já sei, meu filho, eu sei o que você está querendo, eu sei o que você está sentindo. Porque o seu sentimento correto se comunica com Deus. E, às vezes, as palavras não são suficientes para expressar o seu sentimento. Por isso, a importância de uma oração bem feita. Né? Nós estamos transmitindo o culto. Quantas pessoas acham que, ao ouvir nossas palavras, sentem gratidão ou sentem raiva? Quantas pessoas assistem o que a gente está falando aqui, nas nossas aulas, e têm raiva da gente? Ou inveja? É muita gente. Não é pouca gente, é muita gente. O sono negativo que vem é gigantesco. Por quê? Porque você fala do ensinamento de Meixo Sama. Você fala do evangelho messiânico. Você não precisa inventar nada, contar historinha, contar piadinha, nada disso. Você só está focado numa coisa. Consequentemente, tem pessoas que não gostam. Querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Querem que você se transforme naquilo que elas querem, para agradá-las. E nossa missão não é essa. Todos nós aqui temos uma missão a cumprir. E essa missão não foi que eu escolhi. Nós somos escolhidos. Né? Isso vem lá, remonta a várias eras lá atrás. Não estamos aqui a passeio. Né? Paulo também diz em Romanos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O ensino dessa passagem é aprender como amar com sinceridade e as instruções exigem que deixemos de lado nossas inclinações naturais, que é revide, que é descer a marreta. Né? Você é provocado, você responde. Cara, como a gente consegue fazer isso? Isso exige muita elevação espiritual. Porque nós somos humanos. Nós vamos ser testados várias e várias vezes. Aconteceu contigo agora há pouco, né? Chegando aqui para parar o carro. Né?
Por quê? Estamos vivendo numa sociedade altamente egoísta e materialista. As pessoas, a maioria das pessoas não acreditam em Deus, não. Não acreditam em Deus. Elas acreditam no que elas podem comprar e podem pagar. Cristo foi o exemplo perfeito de vencer o mal com o bem. Ao submeter-se ao mal dos seus captores, ele venceu o pecado, Satanás e a morte. O mal pensou que venceu naquele dia, quando pregou Cristo na cruz. Muitas vezes, quando nós caímos em purificação, em alguma coisa, o mal acha que venceu. Mas, dependendo do seu sentimento de gratidão, do seu sentimento de compreensão, é aí que você se torna vitorioso. Ele atacou pra caramba, pensou que venceu e você caiu. Mas não caiu como ele gostaria. Ele acha que você findou a sua carreira. Mas de repente você levanta muito mais forte, porque você entendeu o processo. Então muitas vezes, quando você cair, não dê alimento para o mal. Não conte para ninguém as suas dores. Sabe? Quer falar com alguém? Manda para mim mensagem. Eu coloco no altar, porque tudo que vem para mim pelo WhatsApp, que as pessoas me mandam, eu peço, manda a foto, manda o nome da pessoa que eu coloco no altar. Sabe por quê? Eu sou um ser humano cheio de falhas, mas aqui atrás de mim tem algo muito superior, que vai receber o seu pedido e a sua oração. Né? Então, eu quero ser, entre aspas, o carteiro para Deus do bem, e não o carteiro do mal. Nós vencemos o mal da mesma forma com o bem. Quando nos recusamos a responder com a mesma moeda àqueles que nos perseguem, as suas más ações ficam sozinhas, enquanto a retaliação nos rebaixa ao nível dos instigadores. Quando duas pessoas estão brigando e uma está claramente atacando a outra, o mal é destacado para todos verem. Quando devolvemos uma palavra suave, uma gentileza ou generosidade a alguém que nos ofendeu, deixamos o agressor sozinho em sua maldade. Basta ver. Se estourasse uma briga aqui fora, um monte de coisa, todo mundo vai sair para a rua para poder ver. Não é? Todo mundo vai sair para a rua para poder ver. Briga de vizinho. Né? Todo mundo gosta de ver, né? Né? Por quê? Porque chama atenção. E o mal gosta de atenção. A bondade, em face da indelicadeza, demonstra o forte contraste entre os dois. O objetivo de uma reação gentil ao inimigo não é constranger ou dar última palavra, mas ajudar a facilitar o arrependimento do malfeitor. Nós temos uma coisa dentro da gente muito forte, que é a nossa alma. Ela é pura. Só que quando ela fica envolta de trevas, de um monte de coisa e tal, o seu mental fica totalmente desvirtuado. O que você acha que é bom e bonito é feio e trevoso, cara. Só que como sua alma está totalmente encoberta, você não percebe isso. Então você é facilmente enganado. Nós vemos isso em várias situações. Quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela é facilmente seduzida, seja homem ou seja mulher. Ela é facilmente corrompida, seja homem ou seja mulher. Ela é facilmente manipulada, seja homem ou seja mulher. Não é? Ah, estou apaixonado. Ah, estou apaixonada. Por quem? Ah, aquela proposta é muito boa, vou me dar bem. Ah, aquilo, sabe? Você é facilmente levado, seduzido, porque o mal te conquistou. E você acha que está perfeito. O seu pecado justifica. Né? Você quer justificar o seu pecado, de alguma forma. Só que depois, passa o efeito da droga. Aí tu vê a burrada que tu fez. E tem que pagar a conta. Né? Da mesma forma, o mal não pode expulsar o mal. Uma resposta maligna apenas duplica o mal. Quando respondemos ao mal com humildade e graça, estamos provando que o bem triunfa sobre a maldade. Não podemos impedir que as pessoas de fazerem o mal, mas elas não podem nos forçar a participar com elas. Né? Não é preciso poder, força ou sabedoria para retaliar os malfeitores. Entretanto, devolver o bem com o mal é uma das maiores demonstrações de força. Enquanto eu preparava essa palestra aqui, eu recebi uma postagem do Rainer, que eu sigo, é um cara muito ferrado, Rainer Emanuel. Ele falou assim: cuidado com as suas amizades. Os amigos que você possui têm peso espiritual em sua vida. Eles influenciam sua energia, seus pensamentos, emoções e sua tomada de decisões. Busque por amigos que estejam na mesma sintonia, alinhados com seu propósito e vivendo aquilo que você vive.
Caso contrário, você terá âncoras em sua vida que atrasarão a sua evolução e lhe impedirão de alcançar os seus objetivos. Não é verdade? Ah, vamos sair, vamos tomar um negocinho? Vamos. Chega lá, acontece ou uma droga, ou uma coisa que não deve, ou uma sedução trevosa, alguma coisa acontece. Não, vai lá, cara, de boas, vai lá, sem problema, vai. Experimenta, é uma vez só. E você cai que nem um pato. Depois vai culpar quem? Já falei isso várias vezes. Quando a gente era pivete na minha rua lá, quantas e quantas pessoas ofereceram droga para eu usar? Na época era só maconha. Várias e várias vezes. Meu irmão caiu, amigos meus caíram, outros morreram. Eu lembro até hoje, era pivete, tinha 12, 13 anos. Os caras, teve uma rodinha jogando bola, de repente fazia uma rodinha. Eita, pivete, chegava lá. Aí os caras passando a maconha, né? Chegava na minha vez, eu pegava você, jogava, eu pisava. Você é louco? Você não deu para mim? Eu faço o que eu quero. Por quê? Porque eu já tinha uma experiência negativa na minha casa. Então aquilo me dava uma raiva, um ódio. Então assim, você tem sempre a opção de dizer sim ou não para o mal. Quem diz sim para o mal é porque é conivente com ele. Depois não tem desculpa. Ah, eu não sabia o que eu estava fazendo. Sabia sim. Sabia sim, cara. Não vem com essa desculpinha furada, não. Quantos já vieram aqui e chorando, contando história triste, um monte de coisa? Eu falei, meu, na boa, para. Para de chorar, que esse teatro eu já conheço. Eu já vivi isso na minha casa. Então, por favor, conta a verdade. E os caras ficam bravos, cara. Porque você não cai na conversa. Essas palavras do Heiner não servem apenas para amizades, não. Mas para todo tipo de relacionamento. Daí a importância de se manter em sintonia com a luz divina. Meshustama diz num salmo, um filho de Deus querido e amado, no céu vergonha não sente, na terra com nada se amedronta. Por isso, repito, mantenham-se em estado de oração. Meshustama também diz que ele possui a espada que corta todo o mal. A atuação de Meshustama também é parecida com São Miguel Arcanjo. Então nós temos que nos sentir, às vezes, como um São Miguel, cara. O mal vem, você vapte. Né? É só uma palavrinha. Diga não ao mal. É só esse gesto. Você não vai dar brecha para ele. No final da orientação de Paulo para Timóteo, na carta número 2 lá, ele fala assim, ele revela a conformidade de Paulo dentro da possibilidade de ser entregue à morte, que Paulo depois foi morto, né? Suplicando, o apóstolo procurou encaminhá-lo a perseverar na sua missão, na missão que o Senhor havia lhe conferido, pregando a verdade em todo o tempo e usando da paciência para com todos. Porque Timóteo começou a acompanhar Paulo com 12, 13 anos de idade, se não me engano. E depois Paulo adotou Timóteo como filho. Né? Mesmo diante de uma realidade tão cruel e preocupante, Paulo encoraja seu pupilo a perseverar, ainda debaixo das suas aflições. Eu não sei porque me emociona quando eu isso aqui, é coisa de louco. Ao reconhecer, os verbos se, faze e cumpre indicam ordens expressas de um superior e a responsabilidade de Timóteo frente ao grande conflito. Ao reconhecer que estava chegando o momento da sua partida, o grande apóstolo dos gentios fez o discurso de fim de carreira, mais conhecido do Novo Testamento, e apressou Timóteo a ir ter com eles, antes que a sua voz finalmente fosse silenciada. Alguns o abandonaram, outros, cumprindo seu chamado, foram enviados por ele mesmo aos campos missionários. E o último pedido do maior evangelista de todos os tempos se resumiu em uma capa, alguns livros e os pergaminhos dele. Todos nós temos uma missão a ser cumprida nessa terra. Deus nos confiou um precioso encargo que deixa o inimigo das almas furioso. Pedro escreveu, sede sóbrios e vigilantes. Mas assim como foi com Paulo, se permanecermos em sobriedade e vigilância, Deus nos assistirá e nos revestirá de forças, a fim de que, por nosso intermédio, a pregação seja plenamente cumprida e todos possam ouvi-la e seremos libertados da boca do leão. Ele nos livrará também de toda obra maligna e nos levará a salvos para o reino celestial. Meshustama ensina que a missão do membro e também do ministro está ligada à salvação da humanidade, à dedicação altruísta e à propagação da luz divina.
por meio da fé, do jorei e das boas ações. Ele enfatiza a importância da perseverança, da pureza espiritual e do compromisso com a verdade. Usando da inteligência artificial, eu fiz uma pergunta, uma correlação desse texto de Paulo com o que Meixo Sama ensina. E eu tive que colocar aqui porque eu achei muito interessante. Os pontos em comum. Fidelidade à missão espiritual. Paulo diz a Timóteo, Paulo exorta Timóteo a ser fiel ao Evangelho e a não se envergonhar da sua missão, mesmo enfrentando dificuldades. Meixo Sama ensina que o sacerdote deve manter firmeza na fé, independentemente dos desafios, pois sua missão é levar a luz às pessoas. Perseverança diante das adversidades. Paulo, a vida de um servo de Deus envolve desafios e sofrimentos. Mas é necessário perseverar como um bom soldado do Cristo. Meixo Sama destaca que os sacerdotes enfrentam purificações e provações, mas devem enxergá-las como oportunidades de crescimento e fortalecimento. Combate aos falsos ensinamentos. Paulo adverte Timóteo sobre falsos mestres que distorcem a verdade. Meixo Sama enfatiza a necessidade do ministro ter discernimento e transmitir os ensinamentos divinos de forma correta, sem se deixar influenciar por ilusões ou falsas doutrinas. Quem vem de outros locais, é forte isso aqui, não é? O poder da palavra e da verdade. Paulo afirma que as Escrituras são inspiradas por Deus e fundamentais para guiar os fiéis. Meixo Sama diz, ele ensina que a verdadeira sabedoria vem de Deus e que o conhecimento espiritual deve ser praticado com sinceridade para iluminar a humanidade. A consciência da transitoriedade e a continuidade da missão. Paulo, ciente da sua morte iminente, incentiva Timóteo a continuar sua missão com dedicação. Meixo Sama ensina que a missão espiritual transcende a vida física e que os ministros devem preparar novas gerações para dar continuidade à obra divina. Há muitos anos atrás, eu estava no Parque São Lucas, num culto mensal, e eu fiz uma pergunta assim, se nós estivéssemos todos num avião, todo mundo da obra divina estivesse num avião só, e o avião caísse, de repente só sobrasse uma pessoa, e foi de repente você, a Lúcia, ou a dona Marilene, ou a Norma, ou a Miss Elisete, sobrou uma pessoa só. O que você faria? A partir de agora, a obra divina está nas suas mãos. A partir de agora, o destino do legado de Meixo Sama está nas suas mãos. O que você vai fazer? Ah, não, eu não aguento, não estou fora, não vou aguentar. Ou você vai falar assim, se eu for escolhido, eu vou até o fim. Né? Então, muitas vezes, é assim. Enquanto nós, como o Ricardo falou, enquanto nós estamos aqui, é muito fácil. E quando nós não estivermos mais? Tem pessoas morrendo. Rápido demais. Né? Por isso que nós temos que preparar o quê? Hoje. Para amanhã. Porque tem muita coisa acontecendo. Concluímos que tanto Paulo quanto Meixo Sama ensinam que a missão do sacerdote exige fidelidade, coragem, perseverança e compromisso com a verdade. Ambos reconhecem que o caminho espiritual pode ser desafiador, mas destacam a importância de seguir firme, confiando na providência divina e trabalhando pela salvação da humanidade. No último trecho da carta a Timóteo, Paulo diz assim, talvez seja uma das frases mais completas e profundas que eu já vi na minha vida, que eu já ouço isso aqui há anos, mas quanto mais eu leio, mais me toca. Por isso que eu falo que a afinidade que eu tenho com Paulo e com Meixo Sama transcende a compreensão de qualquer pessoa. E eu não faço isso por frescura, nem para mostrar nada, não. Estamos falando isso. É porque eu sinto isso. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. No livro de Paulo, o relato final dele, quando ele está indo para ser morto, ele e Pedro de mãos dadas. Pedro foi por um caminho e Paulo foi levado para outro. E rindo. Paulo estava rindo, feliz. Porque assim, eu estou indo encontrar com o meu mestre.
E ele foi decapitado. Né? Mas essa frase dele, combati o bom combate, quando nós, talvez na reta final da nossa vida, do nosso servir, tem que ser assim. Eu lutei por tudo que eu queria na minha vida. Trabalhei, constituí família, progredi, caí, levantei. Né? Completei a minha missão, completei a carreira, mas a minha fé se manteve inabalável. Então isso é muito forte, cara. Nós messiânicos, nós precisamos honrar o legado que o Meshustama nos deixou. Não podemos nos perder com falsas orientações, com falsas... eu acho, eu sou... Não é assim, cara. É muito mais profundo o que Deus quer da gente. É muito mais forte o que quer da gente. Nós não viemos aqui a passeio. Nós temos alguma coisa a mais para transmitir para as pessoas. Né? E não é quantidade, é qualidade. O Meshustama tem um ensinamento que ele fala, uma pessoa salvará 100 pessoas. Uma pessoa salvará 100 pessoas. Nós temos que ter essa qualificação para chegar nesse ponto. Não é nem falar, é da pessoa ver você e falar assim, o que você tem de diferente? O que você tem de diferente? Eu falei, por quê? Tem alguma coisa em você que é diferente. Isso que é ser messiânico. É quando você assimila toda a essência do ensinamento que ela corre nas suas veias. E encerra assim, o Senhor seja com o teu espírito e a graça esteja convosco. Né? Muito obrigado a todos, uma boa missão. Só para encerrar, quarta-feira que vem agora é o culto da família, às 15 horas. Mas o nosso culto da saúde e prosperidade vai ser no dia 18, que é sexta-feira santa, último dia da quaresma. E eu nunca vi o dia 18 cair nesse dia. Então, assim, resolvemos fazer o culto do Daikoku nesse dia, porque tem um significado espiritual gigantesco, né? E vai ser às 11 horas da manhã. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa missão.